Olá. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Uma boa noite para quem está me assistindo ao vivo, para quem está me assistindo também no gravado depois que não deu para assistir ao vivo. Essa vai ser uma aula, eu prometo que vai ser uma aula de muito insights. Muito insight. Afinal, a gente vai falar sobre um pouquinho de como que a gente constrói criativos que tenham maior taxa de conversão para a gente gerar muita venda com neuromarketing, porque o neuromarketing ele traz isso para a gente, né? Um superpoder para o neuromarketing. E como eu falei ainda há pouco, né? Ó, não tem mais volta a estudar neuromarketing, não vai ter mais como você sair dessa aula e não aplicar mais isso na hora que você construir seus anúncios, seus criativos, suas estratégias, porque eu vou gerar muito insight, tá? Fechado? Todo mundo focado aqui para não perder nada. Já anota, já pegue um caderninho. Eu sei que vocês já estavam com o caderninho cheio aí, então separa aí umas 10, 15 folhas, porque eu vou gerar muito insight aqui. Então, vamos lá. Seguindo aí para a gente falar dentro dessa temática, eu quero começar com uma provocação com vocês, porque eu amo provocar os meus alunos, tá? Eu quero perguntar para vocês quantas decisões vocês tiveram ou ainda vai ter que tomar hoje. Manda para mim aí no comentário, comenta um número que vocês acham da quantidade de tomadas de decisão que você precisou fazer hoje. Vai. Comenta aí pra mim. Será que você teve que tomar mais 10, umas 10 ou só? Umas 15, umas 20? Comenta pra mim. Só isso? 10? 10? Quanto? 10.000? 10.000 tomada de decisão. Tem uma pessoa ali que botou 50.000. Olha, o dia dessa pessoa foi movimentado, né? Ela tomou 50.000 decisões só hoje. Ah, mas tem um estudo muito legal que diz aí que a gente toma em média 35.000 decisões por dia. E o mais legal ainda é que dessas 35.000 decisões por dia que a gente toma, 226 só são com relação à comida, né? Quem é que tá com fome aí? Provavelmente você já deve ter tomado muitas decisões com relação ao que eu vou comer hoje, quando você vai no restaurante, uma infinidade de tomadas de decisões que a gente precisa tomar ao longo do dia, né? E é muito importante a gente falar sobre decisão, a gente vai falar sobre criativo e a gente vai entender o quanto e como é que o criativo ele exerce um papel importante na nossa jornada. E é justamente para isso a gente precisa entender muito dessa provocação em relação às nossas decisões. E nessa frente, nessas nossas decisões de compra, elas são bem mais complexas do que a gente imagina. Para a gente tentar, ou pelo menos para eu tentar explicar um pouquinho dessa descomplicar, na verdade, um pouquinho dessas decisões, nossa, para falar na frente aí de anúncios de criativo, é claro que para a gente falar de decisões, a gente precisaria ter um bom tempo aí para falar sobre muito conteúdo, né? Inclusive o IBN tem uma infinidade de conteúdos nessa frente, inclusive a pós-graduação em neuromarketing, o quanto que a gente tem aí vários cursos trazendo ainda com muito mais detalhe essa frente de como o cérebro toma decisão, quanto que as nossas emoções influenciam na nossa tomada de decisão, mas para a gente focar e falar um pouco aqui sobre os nossos criativos e quanto que as nossas decisões estão influenciando. Normalmente, a nossa expectativa quando a gente cria uma campanha, cria nossos anúncios, é que no primeiro impacto com o nosso anúncio, ele gere compra, né? Essa é a nossa expectativa. Só que quando a gente vai e sobe a nossa campanha, sobe os nossos anúncios ali e a gente começa a avaliar e olhar um pouco para a jornada do consumidor dentro dessa estratégia e acompanhar ali os indicadores das nossas campanhas, a gente percebe que entre o primeiro impacto até a decisão de compra, o consumidor ali, esse processo aí parece um pouco turvo, meio complexo, né? Às vezes o consumidor ele precisa ser impactado por vários criativos para que ele possa aumentar o nível de consciência sobre a sua marca. Afinal, a familiaridade aumenta a disponibilidade mental do seu consumidor reagir
a sua chamada para ação, né? Às vezes a gente precisa, o consumidor ele precisa realmente buscar informações em vários canais. Olha a importância da gente ter criativos, anúncios e comunicações em diferentes canais, porque a jornada do consumidor, percebe que ela é um pouquinho mais complexa, que não é só impactar com o anúncio, mas é construir ali todo o nível de consciência. A gente vai aprender agora algumas neurométricas que vão ser importantes dentro de todo esse processo da nossa jornada do consumidor. Uma coisa que eu quero que vocês estejam bem claros sobre a jornada do consumidor é que a jornada do consumidor ela é feita de micro decisões e uma única macro decisão. Como assim, Lautri? Como é assim que a jornada do consumidor é feita de micros e uma macro decisão? Ó, se a gente for desenhar uma jornada do consumidor, a gente vai perceber que existe vários pontos de contato dentro dessa jornada. O anúncio pode ser o primeiro ponto de contato. Aí a pessoa clicou nesse anúncio, ela vai para uma landing page, para um site, para um e-commerce. A gente tem ali um outro ponto de contato dentro dessa jornada. Então, até ele chegar na decisão final, a decisão macro, onde ele passa o cartão, onde ele assina o contrato, onde de fato a venda acontece, esse consumidor ele precisou tomar várias microdecisões. Então, quando ele é impactado pelo anúncio, sabe qual é a microdecisão lá que ele tem? Eu vou clicar no anúncio sim ou não. Aí ele clicou no anúncio, decidiu que vai clicar no anúncio. E a gente vai aprender aqui alguns insights, alguns neurohacks para fazer o nosso consumidor clicar nos nossos anúncios. Ele clicou no anúncio, ele chegou na landing page, ele vai preencher ou não os formulários ali na landing page, é uma outra microdecisão. Ele entrou no e-commerce, ele vai adicionar ou não um produto a um carrinho, é uma outra microdecisão. Percebe? A jornada do consumidor ela é feita de microdecisões. Então, nosso trabalho como profissionais de marketing e agora como neuroestrategista, afinal, você vai sair no final dessa semana aqui com muito insight de neurociência para aplicar nas suas estratégias. Então, vocês vão começar a ser neuroestrategistas e, em cima disso, vocês vão perceber que o nosso papel é fazer com que o consumidor tome várias microdecisões para a gente conduzir ele até a macrodecisão. Por quê? Se nessa jornada, se a gente estiver aqui como uma montanha, como o professor aqui desenhou, a nossa microdecisão está lá no topo da montanha. Se alguma dessas microdecisões que a gente tem da jornada, a resposta for não, eu não vou clicar no anúncio, não, eu não vou me preencher no formulário, já era, não existe macrodecisão. Então, nessa aula de hoje, você vai aprender a como que conduzir o consumidor a tomar uma microdecisão, a primeira microdecisão da jornada, clicar no anúncio. Fechado? Então, todo mundo ligado aí para anotar alguns neurohacks de como é que a gente vai estimular o consumidor a clicar no anúncio, para que depois, durante aí toda essa semana, a gente possa aprender como é que como que a gente provoca o consumidor a preencher um formulário numa landing page, no e-commerce, como é que realmente motiva esse consumidor a levar ele até a nossa microdecisão. Fechado? Então, todo mundo atento para que a gente possa compartilhar muitos insights. Vamos lá, galera. Eu preciso de like, preciso de muito comentário, porque se vocês não comentarem, eu não vou, eu vou ficar emburrado aqui, porque hoje eu estou assim elétrico e não vou ensinar mais nada para vocês. Fechado? Então vamos lá. Como criar anúncios que convertem com neuromarketing? Para isso, eu trouxe uma pesquisa super interessante, onde a Nielsen ela diz que o criativo, o anúncio, é a maior alavanca para ROI. Então, se você quer ter retorno sobre o seu investimento nas suas campanhas, você precisa dar uma atenção para os seus criativos, para os seus anúncios. Olha o que essa pesquisa nos diz. Eles pegaram 3 variáveis, na verdade, o criativo, que é o anúncio, eles pegaram a mídia, que é o veículo onde esse anúncio foi veiculado, e a gente tem a marca, o poder da marca. E dentro dessas 3 variáveis, foi estudado o quanto que cada uma dessas variáveis influencia
ali no retorno sobre o investimento. Então, pegando numa frente de todas as mídias, a gente tem aí o criativo representando em nível de influência 49% em relação ao retorno sobre investimento. Enquanto que a mídia, o veículo que foi veiculado esse anúncio, tem uma influência de 36% e a marca 15%. Quando a gente pega toda essa relação de estudo e olha só e segmenta para olhar só no digital, o negócio muda. O criativo no digital passa a representar influência no retorno sobre o investimento, 89% de influência. Caraca! Enquanto que a mídia e a marca influenciam 6% e 5%. Então, se você quer ter resultado no digital, você, além de olhar para o canal e construir a sua marca, você precisa olhar muito para como é que você está construindo os seus criativos, porque eles vão influenciar boa parte, a maior parte em relação ao retorno sobre o seu investimento. É por isso que a gente tem aqui, nesse fórum, uma aula só para falar sobre criativos e gerar aqui alguns insights para que a gente possa aumentar aí o retorno sobre o investimento das nossas campanhas. Fechado? Então vamos seguir. Eu quero falar aqui para vocês, durante esse treinamento, 3 neurométricas são importantíssimos para quando a gente pensa na construção aí dessas estratégias com maior taxa de conversão. Atenção, engajamento emocional e memória é tudo que você precisa do consumidor. Se você sabe trabalhar com detalhe cada uma dessas neurométricas, você tem um poder na mão. Por quê? A atenção, ela vai ser justamente trabalhar a capacidade do indivíduo ali focar e concentrar na nossa comunicação, que de fato ele olhe para aquilo que precisa ser olhado, que de fato ele enxergue a nossa marca, entenda ali a percepção do que a gente quer comunicar com ele, é fundamental, e o jogo só começa quando a gente ganha a atenção do consumidor. O engajamento emocional vai ser o combustível que vai impulsionar esse consumidor a ter ações de conversão, a clicar no nosso anúncio, a comprar da gente. Então, se a gente quer provocar nas nossas estratégias ações de conversão, a gente precisa entender como é que a gente engaja emocionalmente o nosso consumidor. E por último, a memória, que eu falei no início da nossa aula, que a memória ela influencia na disponibilidade mental do nosso consumidor reagir positivamente à nossa chamada para ação. Por quê? Porque a memória vai ser justamente o quanto qual é a probabilidade do seu consumidor lembrar de você no momento dele tomar uma decisão no PDV, no momento que ele for de fato ali fazer um fechamento no digital, ou quando ele tiver uma necessidade, ele procurar você. Porque você trabalhou ali a exposição da sua marca, você trabalhou o nível de consciência sobre sua marca, sobre o seu produto, construindo memória sobre o produto e memória sobre a sua marca, para que a gente possa aumentar ali a probabilidade desse consumidor reagir positivamente a todas as nossas chamadas para ação. Então, entender cada uma dessas neurométricas é fundamental para que a gente possa ter boas estratégias. Mas, como eu falei, o jogo só começa quando ganhamos a atenção do consumidor, e a atenção é o nosso recurso mais valioso em um mundo cheio de distração. Então, você precisa utilizar essa neurométrica e todos os insights aqui com muita sabedoria para que a gente possa aí ganhar a atenção do consumidor em meio a esse mundo aí. E para a gente falar desse mundo cheio de distração, eu trago aqui uma curiosidade sobre o nosso cérebro. O nosso cérebro recebe 11 milhões de bits de informação por segundo. É muita informação. Imagine, o nosso cérebro está todo o tempo captando som, imagem, né, pelo visual, os estímulos visuais, os estímulos táteis, né,
todo o ambiente que você está inserido, ele está emitindo ali e o nosso cérebro está captando vários estímulos. Só que a nossa consciência só é capaz de processar 40 bits de informação. Se você for fazer uma taxa de conversão entre 11 milhões para 40 bits de informação, dá menos aí de 0%, 0,1, menos de 1% aí, bem menos que isso, de taxa de conversão. Então, caraca, isso quer dizer que muitos anúncios no digital são ignorados pelo cérebro? Sim. Só para pensar. Quando você está navegando nas redes sociais, não tem anúncio que você simplesmente ignora? E tem alguns que ganham a tua atenção, que de fato você interage com o anúncio, que de fato você clica, entra na página de destino, etc. Por quê? A capacidade do seu cérebro processar, ela é tão pequena que faz com que alguns criativos, alguns anúncios de fato sejam ignorados. Então, a gente precisa entender como é que o cérebro ele filtra isso e ele indica o que vai de fato ganhar a atenção do consumidor e o que de fato vai fazer com que ele ignore. Entender isso, a gente já ganha alguns pontos aí de como que a gente consegue ganhar a atenção do nosso consumidor. Para isso, aí eu abro aqui um pouco o cérebro para a gente falar um pouquinho como é que funciona esse nosso filtro aí. Existe um sistema no nosso cérebro chamado Sistema Ativador Reticular Ascendente. Vamos chamar ele de Sistema SARA. O Sistema SARA ele é responsável por modular a nossa atenção, a nossa motivação, né? Toda a emoção do consumidor em relação aos estímulos de marketing. Então, tá vendo essa região ali em roxinho? Deixa eu colocar aqui um laser para que a gente possa mostrar. Tá vendo essa região aqui? Essa é a nossa região reticular ascendente, né? Essa região, todos os nossos estímulos passam por essa região e ele vai filtrar o que vai ganhar nossa atenção e o que vai ser ignorado, certo? Então, o sistema SARA, ele entende o contexto que você está vivendo e começa a conduzir a tua atenção para aquilo. Então, olha lá. O sistema SARA ele vai entender ali quais são os teus desejos mais profundos. Olha o perigo que isso tem. Todos os seus desejos mais profundos e vai começar a levar a sua atenção para aquelas informações, para aquilo que você deseja, para o contexto que você está vivendo. Quer ver como é que o sistema SARA funciona no dia a dia? Não sei se tem alguma mãe aqui grávida ou que já esteve grávida ou conhece alguém que está gestante por esses períodos. Uma mulher grávida tem a sensação de que parece que o mundo inteiro resolveu engravidar também. Se tem alguma mãe aqui, comenta para mim se não é isso mesmo. E tudo que está em relação à maternidade começa a ganhar a atenção dessa mãe. Por quê? O sistema SARA começa a conduzir a tua atenção para aquilo que está relacionado ao contexto de maternidade, porque você deseja aquilo e você está vivendo aquilo. Você já começa a gerar alguns insights. A gente precisa trazer para a nossa comunicação elementos que estão associados ao contexto que o nosso cliente vive ou deseja. Isso vai ajudar a ganhar a atenção do sistema SARA. Quer ver um outro exemplo? Quando você quer comprar um carro, ou quando você que comprou um carro recentemente, o que acontece? Você tem a sensação de começou a ver esse carro por todo lado. Tipo, lá, eu estava pesquisando, eu queria comprar o carro XPTO da cor vermelha. Você sai na rua, esse carro te persegue. Você começa a ver esse carro vermelho para tudo quanto é lado. Parece que todo mundo resolveu comprar esse mesmo carro. Quem está fazendo isso? Sistema SARA. O sistema SARA entende o teu desejo, o contexto que está vivendo e começa a conduzir a tua atenção. Vamos usar o último exemplo do sistema SARA? Você quer comprar um iPhone 14 ou qualquer outro produto que você deseja comprar. Aí começa a aparecer para você nas redes sociais, você começa a ver esse produto por todo lado. Parece que todos os seus amigos começaram a desejar também a comprar um iPhone 14, porque você começa a ver esse iPhone para todo lado. Às vezes a gente coloca a culpa tudo no algoritmo. Claro, o algoritmo ele ajuda bastante, mas nem tudo é culpa do algoritmo. Por quê? O algoritmo ele mostra muito anúncios para vocês.
Só que tem anúncio que você simplesmente ignora. Só alguns que ganham a tua atenção. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui não é o algoritmo lá do Instagram, do Facebook, do TikTok. Eu estou mostrando aqui o algoritmo biológico nosso, do nosso cérebro, como que o nosso cérebro funciona. Então, se você quer ganhar a atenção do cérebro do consumidor, traga elementos associativos à comunicação, ali o contexto que o cliente está vivendo, para o teu anúncio, e esse aí é um hackzinho para que a gente possa usar o nosso algoritmo biológico aí, neurológico, para que a gente possa fazer com que o consumidor preste atenção na nossa comunicação. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou Growth Advisor em uma assessoria, a maior assessoria de marketing no Brasil. E lá eu presto consultoria para vários projetos. E teve uma vez, eu lembro de um projeto que o time estava com dificuldade de gerar resultado ali no projeto, porque estava atraindo alguns leads, só que os leads eram desqualificados. Talvez você que está me assistindo, que está subindo campanha e a tua campanha está vindo muito lead desqualificado, você precisa olhar para o seu criativo. O produto que essa equipe de marketing estava construindo as estratégias era de um produto que vendia kits de bolsas maternidade. Kits de bolsa maternidade. Lindo! As bolsas eram coisas mais lindas, poderiam até ser personalizadas com o nome do bebê. E o layout do anúncio? Inclusive, eu tenho um exemplo muito parecido do que era o layout aqui. Era simplesmente uma imagem no fundo da identidade visual, das cores, da paleta de cores lá da marca e as bolsas. Estavam atraindo alguns leads? Sim, mas não eram leads de mães que querem comprar as bolsas ali para esse período, então não tinha um fit ali com o público-alvo daquele produto. Então, o que eu cheguei? Olhei para os criativos. Aí já identifiquei que não tinha nenhum elemento associativo à maternidade, à barriga de mãe grávida, nada disso. Então, o que eu fiz? Eu ensinei para aquele time de marketing o que eu estou ensinando para vocês sobre o sistema SARA e disse assim, ó, o que está faltando na sua comunicação é uma barriga de uma mãe grávida. É um elemento associativo à maternidade, a bebê recém-nascido, porque quando a gente traz essa comunicação, a mãe está ali com o radar, ó, sistema SARA captando tudo, e quando ele começa, ele viu uma coisa relacionada à maternidade, opa, o cérebro diz assim, olha para isso, que isso aqui é importante. Isso aqui é alguma coisa que você deseja e pode ser interessante para ti. Vamos olhar? Tu percebe? Então, olha aí o insight que a gente precisa trazer, utilizar elementos associativos na nossa comunicação. Olha um exemplo aqui de anúncio sobre maternidade, justamente de um e-commerce, onde a gente tem uma mãe aí olhando as roupinhas, entendeu? Aí a gente já estimula ali, já faz uma copy provocativa para direcionar esse consumidor a clicar no anúncio e ter essa curiosidade de olhar ali as roupas de bebês dentro do e-commerce. Um outro exemplo é 1, 2, 3 milhas. Inclusive, eu sou Growth Advisor do time que toca o projeto da 1, 2, 3 milhas. E olha que é interessante aqui. Quando você deseja ir para qualquer lugar, viajar, o que acontece? Você começa a assistir vídeo no YouTube, você começa a olhar algumas hashtags lá no Instagram para ver algumas fotos, para ter ideia sobre como é o lugar ou quais são as fotos que você vai fazer. Você começa a pesquisar sobre quais são os pontos turísticos que você quer ir, certo? Não é assim a sua jornada ali, quando você começa a se programar para uma viagem, aí você começa a ver que tem alguns elementos que se destacam mais, como, por exemplo, nesse caso aqui de Fortaleza, tem a estátua de Iracema. A estátua de Iracema é um elemento que está associado à Fortaleza, porque você já viu vários vídeos de gente mostrando sobre ali a praia de Iracema, trazendo ali os pontos turísticos. Então, o que acontece? Quando você traz um criativo e utiliza o elemento da estátua de Iracema que está associado à Fortaleza, você começa a ganhar a atenção das pessoas que desejam ir para Fortaleza. Percebe? O que a gente está fazendo? A gente está utilizando o sistema SARA para que a gente possa ganhar a atenção do consumidor
pelo nosso anúncio. Então, já anota aí, identifique quais são os elementos associativos do público-alvo do produto que você está desenhando estratégia para começar a utilizar isso na sua campanha. É muito importante a gente estar olhando para isso. Boa? Só que dentro de tudo isso, além do sistema SARA, tem uma questão que a gente precisa ter muita atenção. Você só tem 3 segundos para ganhar a atenção do consumidor. É tudo que você tem. Você precisa utilizar esses 3 segundos com muita sabedoria. Será que quando você constrói um anúncio ali, por exemplo, em vídeo, você está utilizando muito bem os 3 primeiros segundos? Ou quando você está construindo ali o seu anúncio estático, será que você está construindo de uma forma que vai chamar a atenção do consumidor? Ele vai entender o que aquela informação ela está trazendo nos 3 primeiros segundos? Bateu o olho, já sei o que se trata esse criativo aqui, isso me interessa, deixa eu olhar mais que informação isso aqui. É importante a gente entender aí o poder e o porquê é tão importante os 3 primeiros segundos. É isso que eu vou trazer aqui em mais detalhes para vocês. Para isso, eu trago uma pesquisa feita para o TikTok, mostrando aí o quanto que é importante e quanto que a atenção está relacionada ao engajamento. Percebe? Quanto maior, nos 3 primeiros segundos, a gente tem maior pico de engajamento. E se de fato aquilo for interessante, a gente vai assistindo o resto do vídeo. É por isso que é tão importante esses 3 primeiros segundos, porque é ele que vai dar o start se a gente vai ter um maior engajamento ou não. Outro ponto importante é que quanto maior for o tempo que a pessoa vai engajar, por exemplo, você ganhou os 3 primeiros segundos e ela começou a assistir o teu vídeo porque ela se interessou, e quanto mais tempo ela passa assistindo o teu vídeo, o que acontece? A tua marca, ela passa a ser mais memorável. Lembra lá no início do nosso treinamento que eu falei que a gente precisa de quê? De atenção, de engajamento e de memória. Por que o TikTok ele é tão... teve muito sucesso? Porque as campanhas estão dando muito sucesso no TikTok. Porque justamente esses vídeos curtos, além de gerar ali um pico de prazer de dopamina, a linguagem que é utilizada faz com que os 3 primeiros segundos tenham maior pico de engajamento, provocando com que a gente tenha maior número de pessoas assistindo. Se eu tenho maior número de pessoas assistindo por mais tempo o meu vídeo, eu tenho mais memória sendo construída, eu tenho anúncios mais memoráveis, eu tenho maior probabilidade das pessoas lembrarem da minha marca, do meu produto, fazendo com que ela tenha maior disponibilidade mental de reagir positivamente à nossa chamada para ação. E quando eu comparo, por exemplo, a linguagem TikTok com o engajamento ali, a lembrança de marca em relação às outras plataformas, percebe que no TikTok acaba sendo muito maior do que outros canais? Justamente, não é só pela dancinha, não é a dancinha, mas é a linguagem de vídeos dinâmicos, de vídeo que chama atenção nos primeiros segundos, de vídeo que mantém ali o engajamento e que mantém a atenção por maior tempo para que a gente, de fato, construa anúncios memoráveis. É muito legal esse material. E foi o próprio TikTok que contratou da Media Science justamente para entender aí o quão foi legal. E sabe que é bacana? Não sei se vocês participaram do evento do TikTok que aconteceu em São Paulo recentemente. Teve um bloco só para falar sobre neurociência aplicada ao TikTok, para vocês verem o quanto que está em alta aí a gente estudar sobre neurociência, o quanto está em alta a gente, de fato, entender de cérebro do consumidor para que a gente possa gerar muito resultado nas nossas estratégias. Fique aí a dica para estudar ainda mais sobre neurociência, e o IBN tem uma infinidade de cursos aí, inclusive a nossa pós-graduação, onde a gente consegue trazer com muito mais detalhe sobre essa temática, sobre esses detalhes, sobre como engajar e como aumentar ainda mais a atenção do consumidor.
E já que a gente está falando de atenção, a gente precisa falar sobre processamento visual, time. O que a gente precisa entender do processamento visual para que a gente possa entender sobre a importância desses 3 primeiros segundos? Olha o que acontece. O processamento visual ele é dividido em 2 etapas aqui. Um pré-atentivo, que é inconsciente, pré-atencional, e um processamento atencional, né, atentivo. Então, no primeiro olhar, nos 3 primeiros segundos, a gente tem uma atenção pré-atencional. Primeiro, inconsciente, o nosso cérebro, ele já sabe quais são os elementos que vão ganhar a nossa atenção, e depois dos 5 segundos aí a gente tem uma atenção consciente. Então a gente vai entender com um pouco mais de detalhe a parte aqui inconsciente, né? O processamento pré-atentivo para que a gente possa gerar aí alguns insights como que a gente ganha a atenção do consumidor já na atenção pré-consciente. Olha lá, o processamento pré-atentivo, o que acontece nesse momento? Ele determina quais são os elementos, os atributos visuais que vão ser oferecidos para a nossa atenção. São esses atributos pré-atencionais que são algumas características visuais que o cérebro vai utilizar para entender aquela comunicação. E um detalhe sobre esses atributos pré-visuais, pré-atencionais. Eles gastam pouca energia do cérebro. Então, o cérebro olha e em menos de um segundo ele já interpreta o que se trata aquela informação. Então, olha lá. Então, é importante a gente entender sobre esses atributos pré-atencionais para que, de fato, a gente possa utilizar eles na nossa comunicação para que a gente possa ganhar a atenção do consumidor nesses primeiros 3 segundos, que é o que você tem para captar a atenção do consumidor. Então, olha lá. A gente tem atributos pré-atentivos relacionados à forma. Então, facilmente, a gente interpreta qual é o comprimento de um elemento, o que é pequeno, o que é grande, a espessura, o que é fino, o que é grosso, a orientação dos elementos, o tamanho, né, desses elementos, o contorno, a sombra, a forma, as curvas, todos esses são elementos relacionados a formas que o nosso cérebro interpreta facilmente em menos de um segundo. Não gasta muita energia cognitiva. Por quê? Quanto mais energia cognitiva uma comunicação gasta, maior a probabilidade da gente se afastar e não entender aquela comunicação. Então, é importante a gente entender os atributos pré-visuais. Olha lá, um outro atributo pré-visual, pré-atencional, na verdade, são as cores. A gente rapidamente, em menos de um segundo, a gente sabe que essa bolinha aqui é uma bolinha diferente em relação à cor das outras que estão em volta. Assim como a gente interpreta facilmente qual é a intensidade da cor. Se é uma cor mais clara, se é uma cor mais escura. Então, isso aí é um atributo pré-atentivo. Um outro atributo pré-atentivo que a gente vai ter é o posicionamento do elemento de forma 2D. A gente sabe que a posição desses elementos dentro da comunicação, assim como o agrupamento. A gente tem uma forma de processamento que a gente gera um senso de numerosidade. Eu sei que aqui eu não preciso contar que tem 4 bolinhas, mas eu sei que aqui tem poucas bolas e aqui a gente tem muita. Então, a gente tem uma sensação de numerosidade. Será que na sua comunicação, se você quer mostrar que você está oferecendo muita coisa para o seu cliente, quer que ele tenha essa percepção de que ele está ganhando muitos benefícios, trabalhe o agrupamento para que a gente possa entender numerosidade, para a gente saber o que é pouco e o que é muito, e isso é processado de forma pré-atentiva e muito rápida, sem gastar muita energia. Um outro atributo pré-visual, pré-atentivo, é o movimento. Facilmente a gente consegue, mesmo com uma imagem estática, trazer elementos que geram a sensação de movimento, né? Por exemplo, a gente sabe que essa bolinha tem uma sombra que mostra que ela está indo nessa direção.
e a gente tem essa daqui indo para essa direção. Então, a gente percebe a direção do movimento trazendo um elemento que mostra para a gente que há uma sensação de movimento. A gente pode utilizar o movimento e a sensação de movimento para que a gente possa ganhar a atenção pré-atencional do nosso consumidor. Boa. Só que criar anúncios que, de fato, vão garantir que a nossa mensagem seja notada é extremamente desafiador. Por quê? Quanto mais recursos pré-atencionais vocês adicionam na comunicação, mais desafiador fica para o cérebro entender nos primeiros segundos. Então, se você quer que o seu consumidor ele entenda a sua comunicação de forma rápida, você precisa utilizar esses atributos de forma bem inteligente, trazendo uma comunicação clean, direta, trabalhando muito elemento associativo, porque elemento associativo, o seu cérebro tem uma interpretação muito mais rápida para que a gente possa construir essa comunicação. E para a gente fazer a nível de exercício, eu quero fazer um desafio com vocês. O que vocês acham? Todo mundo preparado para a gente fazer esse desafio? Qual vai ser a dinâmica? Tá? Todo mundo prestando atenção. Olha lá a dinâmica. O desafio é você encontrar a letra O da cor azul. Eu vou mostrar uma sequência de letras e você precisa achar a letra O da cor azul. Beleza? Vou mostrar. Primeiro exercício. Quantos vocês acharam? Digam eu. Boa! Em menos de um segundo, vocês já acharam a letra O, azul. Muito fácil, né? Uma simples mudança na forma dos elementos que a gente está trazendo na comunicação já gera um contraste que facilmente a gente identifica a letra O, azul. Boa! Vou mostrar o segundo desafio. Todo mundo atento para que a gente possa achar aí em um segundo a letra O da cor azul. Boa? Vamos lá. Segundo exercício. Quem achou, diga eu. Vocês devem estar dizendo assim, pô, Lautri, tá muito fácil, não era um desafio? Como assim? Tá muito fácil isso. Uma simples diferença de cor, né? Primeiro a gente postou a diferença de formato, de formas, né? E agora uma diferença de cor, a gente já tem um contraste. Olha lá o contraste aparecendo e a gente já consegue entender o que aqui a informação a gente já consegue encontrar o O azul. Agora eu vou complicar um pouquinho mais, tá? Porque está muito fácil, vocês já entenderam como é a dinâmica. Vou mostrar mais o exercício. Agora, dessa vez, eu vou adicionar ainda mais atributos pré-atentivos. Então, a gente adicionou um primeiro atributo pré-atentivo de diferença de forma, depois de diferença de cor, e agora eu vou adicionar tudo junto e bora ver quem vai achar primeiro o O azul. Fechado? Então, vou contar até 3 e vou mostrar. 1, 2, 3, lá vai o exercício. E agora? Encontre o O azul. Agora o pessoal está demorando. Demorou mais de 3 segundos aí, né? Para quem ainda não achou o bendito O azul, tá bem aqui. Percebe que quanto mais a gente vai adicionando atributos, elementos à comunicação, mais desafiador vai ficando para a gente entender e encontrar aquela comunicação? Percebe? Isso gera o que de insight para a gente? Que quanto mais fácil for entender o anúncio, maior será a conversão desse anúncio. Então, fica a lição. Diminua a demanda cognitiva do seu anúncio. Sabe aquele anúncio carregado de informação? Sabe aquele anúncio que está muito poluído, que parece que tem informação suficiente para caber numa landing page e você colocou tudo no anúncio? Te lamento de dizer
que você está exigindo muita demanda cognitiva do consumidor ali, do público-alvo que está sendo impactado pelo aquele anúncio, e a tendência é a pessoa ignorar aquele anúncio e não entender nada do que tu está falando. Então, se você quer de fato que a sua comunicação seja entendida, que você quer aumentar a taxa de conversão dos seus anúncios, você precisa diminuir a demanda cognitiva, utilizar os elementos associativos, utilizar os atributos pré-visuais, para que a gente possa conduzir a atenção do consumidor para aquilo que de fato precisa ser entendido. E falando sobre conduzir a atenção do consumidor, eu trago para vocês aqui uma técnica que ajuda a gente a tirar alguns insights bem interessantes, que é, por exemplo, o eye tracking, que é o rastreamento ocular, né? Tá vendo esse óculos aí? A gente tem tanto tecnologia em relação ao óculos, quanto também algumas ferramentas com webcam para fazer rastreamento do movimento ocular, para a gente entender para onde que as pessoas estão olhando. É bem interessante isso aqui, a gente entender mais a fundo. Inclusive, lá na pós-graduação, a gente traz ali muito mais insight de como que a gente utiliza aí alguns dos equipamentos de neuromarketing para que a gente possa fazer pesquisa em relação aí às nossas campanhas. E o eye track, ele gera um mapa de calor bem interessante que mostra para a gente, quanto mais vermelho for ali, nesse mapa de calor, é onde as pessoas olharam mais vezes e por mais tempo. Então, percebe? Nesse anúncio, por exemplo, as pessoas olharam para o rosto da modelo e algumas pessoas ali olharam para o produto, para a marca. E a gente vai tirar alguns insights do que essas pesquisas elas nos ensinam sobre aí o movimento ocular do nosso consumidor, para que a gente possa utilizar o que já tem de insight feito por esses estudos para orientar ali a nossa comunicação, tá? Então, ela mostra que o posicionamento dos elementos na comunicação é muito importante quando se trata de hierarquia de informação. Então, com base nessas pesquisas, foram identificados alguns padrões heurísticos comportamentais de movimento ocular, onde a gente tem duas formas de leitura. A gente tem uma forma de leitura em Z e uma em F. O formato em Z ele é muito utilizado quando a gente tem poucos elementos na comunicação, como um anúncio nas redes sociais, né? E o formato em F é quando a gente tem muita informação, como uma landing page. Uma landing page, um site, etc., que a gente tem muitas informações na comunicação, a gente tem um padrão de leitura um pouquinho diferente em relação quando a gente tem pouca informação. Então, olha lá. Então, a gente vai ter esses dois padrões de informação. Será que você está está colocando os elementos da sua comunicação em posicionamentos estratégicos, por onde o olhar do consumidor vai passar? Você está construindo uma landing page, um site, você está colocando os elementos distribuídos de uma forma onde a gente tem aí maior probabilidade do consumidor olhar para aquela comunicação? Porque a gente já aprendeu lá com o sistema SARA como a gente ganha a atenção dos primeiros segundos. Ok. Agora você precisa engajar emocionalmente esse consumidor e provocar ali motivação para que ele possa converter. Percebe? Lembra lá da pesquisa do TikTok, que a gente ganhou atenção e quanto mais a gente sustenta o engajamento ali naquela comunicação, faz com que as pessoas leiam, tenham interesse, tenham ações de conversão, maior é a probabilidade da gente gerar resultado. Então, olha lá. Aqui é um mapa de calor em um site, né, uma landing page, onde a gente percebe aí que o formato de leitura que o consumidor ele tem é no formato F, né? Então a gente tem uma infinidade aí de insights que vão gerar a partir aí da pesquisa com rastreamento ocular. Aí eu quero fazer uma provocação para vocês. Qual é o problema desse anúncio aqui? Vamos lá? Vamos analisar esse anúncio? Qual é o problema desse anúncio? A gente já sabe que o mapa de calor gerado pelo rastreamento ocular mostra que onde está vermelho é para onde as pessoas olharam. E aí? Qual é o problema desse anúncio? A Sueli já respondeu aqui. Ninguém está olhando para o produto.
Caraca, já pensou? Você tem todo um gasto de energia ali construindo uma campanha, investimento também, gasto de dinheiro, subindo uma campanha, plotando, se for fazer na parte off aí, e ninguém olha para o teu produto? Olha o prejuízo que você tem na sua campanha. É por isso que o criativo influencia muito no retorno sobre o seu investimento. Porque você precisa construir um criativo que tenha maior probabilidade de a comunicação do seu produto ele seja de fato percebido e que a sua comunicação importante ali ela possa ser lida e entendida. Uma curiosidade sobre esse anúncio, percebe que as pessoas, tanto nesse anúncio que eu mostrei para vocês aqui anteriormente, cadê, deixa eu voltar aqui, esse anúncio e quanto esse outro aqui, percebe que as pessoas olham muito para o rosto? O que acontece? Toda vez que a gente insere um rosto a um anúncio, esse rosto ele vai sempre chamar a atenção. Vai ser sempre o elemento que mais chama a atenção. Por quê? Existe uma área no nosso cérebro chamada giro fusiforme, essa área mais aí em amarelo, laranja, dependendo aí da sua tela. Ela é uma área que ajuda o nosso cérebro a processar rostos. Então, ela foi importante, principalmente para nossa sobrevivência, para que a gente pudesse reconhecer ali as pessoas da nossa mesma espécie, né? Pessoas não, os animais, né? Da mesma espécie, etc. Para que, de fato, a gente perceba ali os nossos parentes, etc. Então, olha lá. Essa área faz com que a gente enxergue rosto em tudo. É por isso que você olha para uma nuvem, você vê um macaco. Você olha para o café, você vê um sorriso. Olha para a tomada, vê uma carinha. Olha para qualquer elemento que tem duas bolinhas e um risco, você olha e enxerga um rosto, né? Então, percebe aí que, graças a essa área, ela faz com que o rosto em um anúncio seja muito visto. Então, se você coloca um botão de um CTA próximo do rosto, será que as pessoas vão ver esse botão? Percebe? Isso já começa a trazer alguns insights que vão ajudar a gente, como é que a gente constrói aí a nossa comunicação e a hierarquia das informações dentro desse layout, para que a gente tenha ali maior probabilidade de um CTA, de um botão ser visto, de fato a gente gerar ação ali dentro daquela comunicação, tá? Olha um outro exemplo aqui interessante. Como a gente sabe, o rosto do bebê foi o elemento que mais ganhou atenção dentro desse anúncio. Então, poucas pessoas olharam para a marca, porque está verde, e poucas pessoas olharam para o produto. Mas o que, que você quer? Você não está vendendo criança, né? Você não está vendendo bebê. Você está vendendo uma fralda, você está construindo um recall de marca. Esse é o seu objetivo. Então, você quer que as pessoas olhem para a tua marca, que olhem para o teu produto, que olhem para a comunicação que você está trazendo. Então, lembra lá quando eu falei sobre um dos atributos pré-atencionais tem o movimento, ou quando a gente traz elementos que tragam um senso de direção, eu posso simplesmente colocar o bebê olhando para o texto e percebe que muda. As pessoas passam a olhar mais para o texto e olhar mais para a minha marca. Por quê? Eu estou conduzindo o olhar do consumidor para o meu produto, para a minha marca. Né? Claro, a gente tem um bebê como um elemento associativo, que é importante para gerar ali a atenção do sistema SARA. Só, ganhei a atenção do sistema SARA? Ok, olhei para o anúncio, faz sentido. Mas eu preciso conduzir a atenção do consumidor para que ele possa olhar para os outros elementos e não só olhe para o bebê e acha, ó, que fofo. Quando a gente fala assim, ó, que fofo, nosso cérebro está liberando ocitocina, gerando essa sensação assim, né? Olha, que fofo. Aí simplesmente não olha para a informação que está lá e depois passa para o próximo stories. Aí você perdeu ali no digital, por exemplo, uma oportunidade de gerar alguma ação, trazendo ali uma visão não só do oh, que fofo, tá? Gerando justamente o engajamento para que a gente possa gerar ação de conversão. Afinal, o nosso objetivo no anúncio, lembra lá? É gerar a primeira micro decisão na jornada do consumidor. Sempre, sempre, nunca esqueçam disso. A jornada do consumidor é feita de micro decisões e você precisa criar estratégias em cada um dos pontos de
contato, gerando esse estímulo de microdecisão. Então vamos lá, um outro exercício? Para onde que as pessoas estão olhando para esse anúncio? E aí? Comentem, para onde as pessoas estão olhando esse anúncio? Comentem para mim. Só para nível de curiosidade, tá? Não são duas bocas se beijando, é uma pessoa e um hambúrguer, tá? É um hambúrguer. Olha lá, o Giro Fusiforme enganando a gente, fazendo com que a gente pense que o hambúrguer é uma boca. E olha lá para onde que as pessoas estão olhando, para a boca, e algumas pessoas olharam para a marca por conta do contraste entre o preto e o amarelo. Olha aí que interessante. Então a gente consegue construir um enquadramento no anúncio que a gente coloque um elemento que a gente quer provocar. No caso aqui, a gente quer gerar a sensação de que duas pessoas estão se beijando para ali potencializar o produto. E a gente já sabe que nesse enquadramento a gente tem maior probabilidade das pessoas de fato olhar para aquilo que a gente quer que as pessoas olhem e gerem essa sensação aí. Boa, olha aí que legal de insight que a gente pode gerar a partir da análise desses anúncios. Olha aí um outro exemplo, justamente a gente tem uma modelo olhando para frente, para a câmera, onde a gente vê que as pessoas olham para ela e poucas pessoas olham para o produto, e quando a gente coloca a modelo olhando para o produto, a gente tem mais pessoas olhando para o produto. Mais um exemplo de como que a gente pode conduzir o olhar do consumidor. Aqui, mais um outro exemplo, é muito legal aqui que o iTrack também consegue nos permitir mostrar ali o caminho para onde as pessoas olharam, principalmente tem ferramentas até mesmo de IA, já que a gente está vivendo muito aí esse mundo de inteligência artificial, né? A gente tem já tem IA que faz essa análise aí de previsão, simulando o eye track, onde tem ali algumas no mercado que tem ali uma probabilidade de acerto de 92% a 98%, a depender ali das ferramentas que você venha a utilizar, que é bem legal para a gente utilizar em criativos, né, para a gente entender de fato como é que a nossa comunicação está sendo percebida. Olha um outro exemplo aqui, mostrando para onde que as pessoas estão olhando no criativo, né? Pessoas olhando ali para o sapato, que é o produto que a gente está destacando, mostrando, pô, as pessoas estão olhando para o meu produto, o anúncio está ok, está gerando ali o ponto de atenção que a gente precisa. E uma coisa que é legal, outro exemplo aqui também, de carro, uma coisa que é legal aqui, por exemplo, percebe que a gente começa a ver que há uma diferença entre homem e mulher em relação para o que ganha a atenção do homem e o que ganha a atenção da mulher? Percebe? Que eu vou começar a mostrar aqui uma sequência mostrando o quanto que as pessoas elas começam a perceber, o homem e a mulher começam a perceber o anúncio, olhar, prestar atenção para algumas informações. Por exemplo, o homem quase não olhou para a marca, né? Ele deu muito mais atenção a modelo do que para outro elemento. Já a mulher, já de fato olhou a marca, talvez olhou o biquíni, achou bonito o biquíni, olhou para a marca para saber que marca é essa. Percebe que os nossos desejos internos, a nossa individualidade e principalmente aquilo que a gente valoriza, influencia para de fato para diferenciar para onde que as pessoas estão olhando. Mas a gente sempre tem ali o rosto sendo o ponto de foco de mais interesse. Olha esse outro exemplo aqui, por exemplo, a mesma coisa, o homem tem uma mulher seminua, onde tem ali o sapato como elemento de destaque para venda, né? Onde percebe que o homem ele deu mais atenção para a mulher, enquanto que a mulher, de fato, olhou para o produto. Percebe como tem essa diferença? E o quanto que essa individualidade entre homem e mulher, ou aquilo que a gente valoriza, acaba mudando ali a nossa percepção em relação a se o elemento, o produto, ele vai ser visto ou não. Uma ferramenta muito legal para a gente fazer isso, tem uma ferramenta da 3M, a fita Durex 3M, ela tem uma ferramenta que utiliza justamente os atributos
atencionais, que ela é um plugin que tu pode conectar no Adobe, no Illustrator, ali no XD, para que você possa construir a sua comunicação, o seu anúncio e analisar de forma preditiva, simulando o eye tracking e já ir ajustando a comunicação. Olha lá, a gente utilizando IA, inteligência artificial, para que a gente com base em neurociência, para que a gente possa construir criativos que tenham maior probabilidade de converter. Muito legal essa ferramenta. E lá na pós-graduação, a gente mostra outras ferramentas bem mais interessantes que a gente pode estar utilizando ali no nosso dia a dia, gerando ali pesquisas, né, e insights para nossas campanhas e as nossas estratégias. Vamos analisar aqui mais um outro criativo, um criativo de energia solar. Olha lá que é legal. Nesse criativo a gente tem aí um elemento associativo, que é a roupa e o campo, mostrando aí justamente essa segmentação de que eu estou vendendo energia solar para um público, por exemplo, da área agro. Percebe que a gente tem um elemento aqui onde a gente tem uma hierarquia de leitura em formato de Z. A gente tem um rosto nesse formato trazendo essa ideia daqui de forçando as pessoas a olharem para a comunicação. E é muito legal, né, a gente trabalhar nessa frente. Olha lá, lembra daquele anúncio que eu falei para vocês da Bolsa Maternidade? Eu não achei o anúncio, mas eu achei esse anúncio bem parecido para exemplificar. Percebe que a gente não tem nenhum elemento, tirando a mãe, que está falando aqui mãe, mas a gente, assim, de cara, não tem nenhum elemento e facilmente isso aqui pode ser percebido pelo cérebro como qualquer bolsa de estudante, qualquer outra bolsa, e não uma bolsa de maternidade. Isso aqui é um carrossel, né? No outro elemento que a gente vai ter aqui acho que uma fralda, né? Algum elemento assim, mas nesse elemento aqui principal, que é o primeiro impacto, a gente deveria trazer um elemento associativo e aumentar muito a taxa de conversão desse anúncio, caso o time de marketing sobre essa campanha tivesse assistido a nossa aula aqui do IBN, a gente poderia ter gerado mais insights nessa campanha. Olha outro exemplo aqui muito legal, onde a gente tem aqui o contraste, né, do sofá limpo e do sofá sujo, gerando esse ponto aí de engajamento, de percepção nos primeiros segundos. Já, tipo, eu olho, eu já entendo que é essa comunicação, né? Mas, time, não basta ganhar a atenção do consumidor. É preciso, de fato, motivar o consumidor a realizar uma atenção. A gente aprendeu muito aqui sobre como ganhar a atenção do consumidor, mas a gente precisa, de fato, motivar, gerar engajamento emocional. Para a gente falar sobre isso, falar da motivação, que é o nosso combustível que vai impulsionar o nosso consumidor a tomar uma decisão, a gente precisa olhar para quais são os mecanismos que o nosso cérebro gera motivação. E os mesmos mecanismos primitivos que ajudaram os nossos ancestrais pré-históricos funcionam até hoje. A gente tem, como diria aí um professor amigo meu, a gente tem um cérebro velho e um mundo novo. Então, olha lá. Quando a gente vivia no tempo das cavernas, o nosso cérebro ele precisava nos impulsionar a caçar, a fazer sexo, a repetir alguns padrões de comportamento. Para isso, ele liberava um neurotransmissor no nosso cérebro. Essa molécula aí, essa substância que ele liberava no nosso cérebro, provocava ali repetição de padrão de comportamento, gerava ação, motivação. Olha lá os nossos instintos influenciando. E já que a gente está falando de motivação de compra e trazendo essa ideia do quanto que os nossos ancestrais trazem de insight para a gente, a motivação ela não é aquela palavra que seu amigo te dá de ânimo, ou aquela palestra motivacional que você assiste. Motivação é um processo físico-químico que acontece no seu cérebro, nas suas reações ali entre os neurônios. Então, os neurônios eles se comunicam liberando neurotransmissores. E o neurotransmissor que está relacionado à motivação é a dopamina. Então, a dopamina ela vai regular nossas emoções, nosso humor, a nossa atenção, a nossa motivação. A dopamina é um neurotransmissor extremamente motor, que gera ali esse estímulo de gerar ali uma ação motora. A dopamina, a presença dela no circuito neural desencadeia a resposta emocional. A ausência dela libera um outro neurotransmissor inibitório que vai inibir
a resposta fisiológica e emocional. E a gente sabe que o nosso emocional ele exerce uma influência muito grande na nossa tomada de decisão. Então é importante a gente entender como é que a gente libera a dopamina no cérebro do consumidor para que a gente possa gerar motivação de compra. Então você deve estar perguntando, Lautri, pelo amor de Deus, me explica como é que eu libero dopamina no cérebro do consumidor, porque eu preciso fazer isso nas minhas campanhas, eu preciso motivar meu consumidor a comprar de mim. Vocês querem? Vocês querem aprender como é que libera dopamina no cérebro do consumidor? Olha lá. Para isso, a gente precisa entender que você precisa provocar expectativa futura. Essa é a chave. Por quê? Toda vez que o seu cérebro provoca expectativa futura, seu cérebro ele olha para o futuro, projeta e imagina o produto no seu dia a dia. Sabe aquela empolgação que você tem só de imaginar você comprando o produto? Você começa a assistir o vídeo e ver ali como é que é o produto, o unboxing, você começa a pesquisar, você gera toda essa expectativa futura que você gera. Sabe o que acontece no seu cérebro? O seu cérebro libera dopamina, antecipando essa sensação de prazer. Então, se eu tenho liberação de dopamina no sistema, eu tenho motivação de compra. Então, se você quer motivar o seu consumidor a comprar, gere expectativa futura. Por quê? Tem estudo que mostra que a gente sente muito mais prazer no imaginar a gente comprando o produto do que, de fato, quando o produto está na nossa mão. Então, olha aí o poder de gerar expectativa futura. Olha um exemplo muito legal de criação de expectativa futura. São um aplicativo de realidade aumentada, onde eu consigo, com realidade aumentada, mostrar o sapato que eu estou vendendo no pé do consumidor, mostrando aí como é que o sapato fica no look. Olha aí o que eu estou provocando com esse aplicativo. Expectativa futura. Se eu coloco esse aplicativo e conecto um plugin em um e-commerce, me diz se não vai gerar maior taxa de conversão, já que eu estou gerando expectativa futura. Justamente, é por isso que a live e-commerce, né, que é quando a gente faz aquela live mostrando o produto, gera muita venda, gera muito resultado. Por quê? Você gera expectativa futura. Você mostra como é o caimento da roupa, você fala do tecido, você traz toda essa percepção aí, e isso aumenta a expectativa futura e gera motivação de compra, porque a gente libera dopamina no cérebro. Olha lá o quanto que é legal a gente entender isso. Então, motivação de compra não é sobre vender, é sobre fazer conexões emocionais com o seu consumidor. Então, lembre-se sempre, não estamos vendendo produto, estamos vendendo sonhos e expectativa. Então, quero te provocar aqui a trazer alguns estímulos para a gente finalizar esse nosso treinamento, né? Vamos gerar estímulos visuais dentro da nossa comunicação. A gente aprendeu o quanto que é importante a gente trazer esses estímulos visuais para dentro dessa comunicação, quanto que é importante a gente trabalhar os atributos pré-visuais, diminuir a demanda cognitiva dos nossos anúncios, assim como a gente precisa trabalhar os estímulos emocionais, gerando expectativa no consumidor, porque tudo isso vai gerar ali muita conversão dentro da nossa campanha. Então, eu provoco vocês a pensarem como construir ali o contraste dentro da comunicação, como é que vocês trabalham ali a imagem das pessoas, como é que você trabalha esses estímulos visuais dentro desse impacto, e eu provoco vocês a inovarem, a criarem, a usarem, a pensarem sempre fora da caixa, porque esse é o primeiro passo para o nosso sucesso. Então, não tenho dúvida que nessa aula eu já gerei muitos insights, inclusive passei 5 minutinhos aqui do meu tempo, mas fico muito feliz se realmente eu gerei muitos insights para que vocês possam construir aí anúncios que geram maior taxa de conversão. Boa!